Ok. Ok. Então, como eu estava falando, né? A gente tem aqui o carro como um principal exemplo. E quando a gente compra um carro, acontece aquilo que nós chamamos de custo de troca. O que significa custo de troca? O quanto é que vai me custar eu trocar a tecnologia que eu estou usando agora por uma nova tecnologia. Você sempre vai ter esse custo de troca. Por que vai ter o custo de troca? Porque você já está acostumado com aquela marca, e a gente vai colocar aqui várias questões que aumentam o custo de troca, para que vocês enxerguem claramente que existe esse custo de troca. Ou você teve um aprendizado sobre aquela tecnologia e fica difícil de você mudar o aprendizado, porque você tem que aprender tudo de novo. Então, se não é um custo monetário, é um custo de esforço, é um custo de aprendizagem, sempre existe o custo de troca. E como eu falei, como eu escrevi no réu, por que é importante saber esse aprisionamento? Porque, na verdade, todas as empresas que gastam na propriedade intelectual, recuperando a aula passada, né? Eles precisam de ter os clientes ainda envolvidos e ainda lá dentro daquilo que a gente chama de base instalada. Então, eles precisam aumentar a base instalada para recuperar o custo investido na propriedade intelectual. Então, é uma ação, é uma estratégia deliberada da empresa, é uma estratégia que as empresas fazem para que o seu custo de troca fique alto, para que você fique aprisionado a uma tecnologia. E isso não é por um acaso, viu, pessoal? Isso é uma coisa que eles fazem de propósito. Eles não. Nós, como empresa, vocês como gerentes, gestores de empresas, diretores, presidentes, vocês vão fazer isso, vocês vão jogar com essa estratégia do aprisionamento, aumentando o custo de troca para que as pessoas fiquem dentro da sua base instalada. Então, geralmente, quando você opta por uma tecnologia, você tem todos os custos associados àquela tecnologia. E aí, por causa desses custos associados à tecnologia, você escolhe ou não um bem, né, tecnológico daqui para frente. Tá? Por exemplo, quando você escolhe a Apple ou o Windows, né, qual dos dois você vai escolher? Então, se a Apple tiver vários aplicativos, vários softwares, que é correspondente ao que os outros fazem, né, do Windows, outras pessoas do Windows fazem, então o custo de troca é baixo. Se a Apple tiver os softwares que só ele tem e é difícil de achar, se você comprar um produto da Apple e não conseguir mais achar depois, então o seu custo de troca vai ser muito alto, você não vai escolher a Apple, mas você vai escolher algo que tem muito mais facilidade de achar. Na aula passada, nas lives passadas eu falei que a gente vai tentar ser bem breve, né? Talvez nessa aula a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas nas outras eu vou tentar fazer mais rápido. Essa aula aqui eu vou gastar um pouquinho mais para tirar algumas dúvidas depois, tá? Mas eu vou tentar gastar aí 1 hora, mais ou menos. Por que acontece isso, né? Porque quando você tem esses bens duráveis, quando você tem um produto que é hardware e software, você tem as consequências de você comprar o hardware e atualizar o software. Então, quando você compra o hardware, essas atualizações fazem com que cada vez mais você fique aprisionado, né? Então, você compra um celular da Android e depois você vai ter que atualizar o sistema operacional porque o aplicativo
não roda mais no sistema operacional anterior. E aí, quanto mais tempo gasta, você vai acumulando os dados naquele aplicativo, e aquele aplicativo, então, você precisa de ter aquele sistema operacional que roda naquele. Não, você precisa de ter aqueles seus dados que rodam naquele aplicativo que precisa daquele sistema operacional. Vocês estão vendo como é que o negócio puxa o outro e você vai ficando aprisionado, né? Então, o fornecedor, ele sempre quer aprisionar o cliente, mas o cliente sempre quer evitar o aprisionamento. Por quê? Porque nós, clientes, nós não queremos ficar aprisionados, nós não queremos ficar preso a um fornecedor apenas, né? A gente quer ter opções, só que o fornecedor, ele sempre trabalha para aprisionar o cliente. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para o futuro, né? Falar, olha, se eu escolher essa tecnologia lá no futuro, eu vou estar assim, 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 né? E você vai ter que pensar lá no passado, será que isso vale a pena para mim? Será que hoje, se eu escolher esse caminho que eu vou seguir, em termos tecnológicos, depois eu vou ter assistência técnica, eu vou ter custo, um bom custo, isso vai aumentar os meus custos, vai diminuir. Só para vocês verem, né, um exemplo que eu coloquei no, lá no réu, né? Quando a gente tem esse sistema UHT Tetra Pak, na verdade a gente não está comprando só a caixinha, a gente está comprando todo o sistema, né? Você não tem um sistema de invase, um sistema de tratamento de leite, um sistema de tratamento de suco, diferente dessa marca, é exatamente igual. Então, o sistema completo, você tem que comprar o sistema completo da Tetra Pak. E esse sistema completo custa centenas de milhares de reais. Quando eu fui, acho que quando eu fui para Sete Lagoas, eu acho que a Semil é de Sete Lagoas, não é? Tem gente aí de Sete Lagoas? Não tem? Abre o microfone e só fala para mim, porque eu acho que foi em Sete Lagoas. É a Trevinho, não? Trevinho? Não, é a Semil. Foi. Bom, enfim. Só para vocês verem, a Semil, que é uma empresa gigantesca aí, né, de cooperativas de leite, ela estava Tem trocando o Semil aqui sistema. também. Isso. Eu fui aí em Sete Lagoas para para fazer uma consultoria aí, e na verdade eles estavam trocando a, o sistema Tetra Pak por uma tal de Zip, se eu não me engano. E eles estavam falando que a caixinha de leite custava uns 5 centavos a menos do que o do Tetra Pak. Eu falei, caramba, mas você está trocando todo o sistema inteirinho que custa 200, sei lá, quase R$ 1 milhão, né? Um sistema desses. Você está trocando praticamente um sistema que custa quase R$ 1 milhão por causa de 5 centavos da caixa. Aí ele falou o seguinte, olha, veja bem, a gente utiliza mais de, sei lá, quantos milhões de caixas de litros de leite e de leite condensado e de leite chocolatado, etc. E tal. A gente usa milhões de caixas por mês. Multiplica esses milhões de caixas por mês por 5 centavos para você ver o quanto de diferença de custo que vai ter. Né? Então, é bem essa frase aqui mesmo. Ele olha lá para o futuro, ele fala, olha, eu vou ter uma redução de custo daqui a 5, 10, 20 anos de tantos milhões de reais, e por isso eu estou trocando agora o meu sistema, porque no futuro esse meu sistema vai se pagar. Então é necessário a gente olhar todo o sistema, né? E não apenas uma caixinha de leite, né? Mas todo o sistema. O quanto é que eu vou economizar, o quanto é que eu vou ganhar
se eu mudar de sistema. Por isso que existe esse negócio de custo de troca, porque quando você tem, por exemplo, né, quando você compra um sistema que custa alguns milhões de reais, você não consegue mudar esse sistema de uma hora para outra. Amanhã eu cansei e vou mudar. Não tem como, né? Então você fica aprisionado àquele sistema por longos e longos anos, né? Então, por exemplo, quando o Brasil estava negociando esses caças, esses aviões de caças, foi uma negociação violenta aí. Ficou um tempão vendo, nós vamos comprar dos Estados Unidos, nós vamos comprar da França, nós vamos comprar de um outro país, que agora não sei, eu não estou lembrado, né? No final das contas, acabou comprando foi os caças da França, né? Porque a hora que você compra um avião de caça dessas daqui, não é apenas você chegou, comprou e depois dali a 2 meses fala, não, não gostei, vou devolver. Não existe isso, você tem que comprar as bombas, você tem que comprar a manutenção e etc e tal, né? Mas no nosso caso aqui, a gente está falando sobre pequenos custos de mudança, né? Significam muito. É aquilo que nós falamos de 5 centavos a cada caixa de leite, né? Então, são coisinhas pequenininhas, mas quando você olha o sistema todo, ele é muito grande. Quer ver um problema, né, que antes era um problema e agora foi resolvido, a portabilidade do número de telefone. Então, antes a gente tinha uma operadora e não poderia, se fosse trocar de operadora, teria que mudar de número. Imagine o transtorno que é a gente mudar de número e avisar todo mundo. Uma, uma mudança de número de telefone faz com que haja toda essa mudança, né, todo esse custo que faz com que você fale assim, pô, mas e se eu esquecer fulano de tal de avisar que eu mudei de número de telefone? Nossa, eu vou ter que mandar para todos os meus contatos a mudança de telefone, e aí esse custo pequeno que tem de você mandar avisar para todo mundo faz com que você continue ainda naquele número antigo, porque na verdade isso já mudou, né? Agora a portabilidade é mais tranquilo. Mas na época que não tinha portabilidade, você tinha que ficar com aquele número de telefone, porque as pessoas que você iria avisar não iriam ficar sabendo dessa mudança. Endereço de e-mail, a mesma coisa, né? Se você muda o e-mail, as pessoas que tinham o seu contato anterior já não conseguem mais. Deixa eu perguntar, o WhatsApp tem portabilidade, não tem? A hora que você muda de telefone, número de telefone, ele muda junto também? Alguém sabe? Eu acho que ele muda Ninguém sim. sabe? Eu acho que tem o backup deles, né, de mensagens e tal, e ele manda uma mensagem para todos os contatos avisando que vai mudar. Ah, já Tem, recebi isso, é tem. verdade. Quando você tá no grupo e aparece lá, por exemplo, contato has changed her number for. Aí aparece o número novo. Ah, beleza. Então, eles fizeram essa portabilidade também, para que a gente não tenha para que a gente diminua esse custo de mudança, né? Esse custo de troca que a gente chama. Então, a gente precisa comparar os custos de troca com a receita é uma base de clientes, né? Por exemplo, você vai tentar chamar clientes de uma outra base instalada, de um outro concorrente seu, e você vai ter que calcular o quanto custa para esse seu cliente mudar de uma base, de uma empresa, para uma outra base, né? Então, por isso que quando você antes era mais frequente, agora talvez não muito, né? Mas quando alguma operadora de telefone fazia aquelas promoções, né? Fique sem pagar ou faz um negócio lá, um chip que dura para sempre e tal, aí
eles precisam fazer com que o cliente mude, faça com que o cliente saia de uma base instalada e vá para outra. Então, só coloquei um exemplo aqui, por exemplo, um consumidor C muda do celular do TIM para Vivo, né? É o que eu fiz, né? Você tem um custo de troca total, significa, se o número do telefone ficar o mesmo, então o custo de troca cai muito, a gente só vai pelo valor, pelo preço, né? Então, mas o que acontece? A Vivo, ela faz umas promoções para atrair as pessoas de outras operadoras para fazer você mudar, né? Então, tem os custos arcados pelo cliente, ou seja, a gente arca com os custos e mais o custo da outra operadora concorrente para te atrair, né? Então, existe essa para você mudar de base instalada, a base instalada significa o conjunto de consumidores de uma empresa, tá? Então, para você puxar os consumidores de uma outra base instalada para o seu, você tem todo esse custo de atraí-los através de uma promoção e também o custo de rompimento também do contrato que existia antes. Então, o consumidor ele vai falar, pô, mas eu vou ter que pagar mais tanto porque eu estou reincidindo um contrato e tal, e na verdade aconteceu isso comigo. Eu estava pensando, eu já estava já na Oi um tempão já, e aí eu pensei que na TIM, quer dizer, um tempão, eu pensei que já não tivesse mais esses custos de rompimento de contrato. Aí a hora que eu fui lá, os caras me cobraram 2, 3 vezes mais do que eu estava pagando, falando que eu estava rompendo, né? Enfim, eles fazem de tudo para a gente não sair, mas quando a gente sai, eles metem a faca na gente. Então, vocês estão percebendo que o custo de troca, ele é fundamental para a gente entender o aprisionamento, porque quanto maior o custo de troca, mais aprisionado a gente fica. Quanto menor o custo de troca, menos aprisionado a gente fica nessa base instalada. Ok? Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Posso seguir? Bacana. Na verdade, eu nem tô conseguindo enxergar aqui, porque a hora que eu abro aqui a minha tela, mas aí vocês podem dar um grito aí, viu? Fica tranquilo. Vamos lá, vamos continuar. Então, o que acontece? Como a gente gasta dinheiro para atrair os novos consumidores, na verdade, a gente precisa ver muito a questão do lucro. Por quê? Porque se o custo de troca, o meu custo de troca para atrair novos clientes é muito alto, então eu preciso ter um lucro maior para conseguir atrair esse meu cliente, né? Eu preciso fazer com que o meu cliente permaneça mais tempo dentro da minha base instalada para fazer com que o investimento que eu fiz para atrair para a minha base instalada se pague. É assim que funciona, né? Então, hoje em dia, nos produtos chamados SaaS, Software as a Service, são aqueles softwares que são de mensalidade, né? É tudo que nós temos agora, Netflix, Dropbox, Spotify, tudo que a gente paga mensalmente, ele é chamado de SaaS, S-A-A-S, Software as a Service. Ou seja, você não instala mais o software no seu computador, ou no seu celular, ou no seu Smart TV. Você simplesmente assina mensalmente um serviço, e aquele serviço você vai pagando mensalmente. Então, por que, por exemplo, a Amazon Prime, né? A Amazon Prime hoje,
os caras estão atraindo as pessoas por R$ 9,90 por mês. É ridículo de barato, né? E tem muitas coisas legais lá dentro. Por que que eles fazem isso? Porque eles estão pagando para a gente fazer a troca. Na verdade, a gente custa muito mais caro do que R$ 9,90 para a Amazon. Mas ele paga para a gente conseguir ter esse serviço deles baratinho. Por exemplo, também o Nubank também, né? Vocês estão vendo aí, é só você digitar Nubank, como é que foi as receitas e o prejuízo, né? Quer dizer, vocês vão ver que a Nubank está tendo milhões e milhões de prejuízo para atrair esses novos clientes dele, né? Então, quer dizer, mesmo depois da atração, se as pessoas não usarem o Nubank, se as pessoas não estiverem com a Nubank e não ficar aprisionado naquela base, eles não vão ter lucro com a gente. Isso se chama churn rate, que é a taxa de desistência dos clientes. Então, tudo que é SaaS, a gente precisa calcular a taxa de desistência, que é o churn rate, que é a taxa de desistência. Então, quando o churn é muito alto, significa que a gente não está retendo os nossos consumidores. Isso significa o quê? Um alto custo de atração e esse cliente que foi atraído não está ficando na nossa base, por isso não está tendo lucro. E como é que o cliente calcula isso? Ele calcula através da qualidade e a vantagem de custo. Ou seja, se nós tivermos uma ótima qualidade com um custo baixo, o cliente vai ficando. Se a gente não achar que essa qualidade é suficiente e o custo é alto, então nós mudamos de base instalada. Entendeu? É assim que funciona, né? E a telefonia, por exemplo, no mercado commodity, né, eles calculam o custo total de mudança por cliente, ou seja, qual é a mudança, qual é o custo que o cliente vai pagar e qual é o custo que eu vou pagar para atraí-lo, né? E é assim que a gente vai fazendo, é assim que a gente vai pensando nesse custo de troca, tá? A gente tem vários tipos de classificação de aprisionamento, né? Tipos de aprisionamento. Então, nós vamos estudar aqui um a um rapidinho como é que funciona, né? Então, compras de bens duráveis e reposição, eles declinam com o tempo. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Por exemplo, compras de bens duráveis, por exemplo, um carro, né? Um serviço, um bem durável. Nós temos, então, todos os serviços pós-vendas, insumos, manutenção, que estão associados a esse produto, tá? Então, e o carro também vai depreciando, né? Esse tipo de bens duráveis, ele vai depreciando. Quanto mais tempo vai passando, o custo de troca vai diminuindo. Por quê? Porque o bem vai ficando velho, 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 velho. No final das contas, você chega e fala, não, eu não quero nem mais ficar com esse produto, porque esse produto não vale a pena. É igual um computador. O computador ou um celular, ele tem uma depreciação muito rápida, não dá nem 2, 3 anos, já acaba, e você fala, pô, eu já tenho que trocar porque não serve mais para nada. Então, geralmente, o valor do produto cai com o tempo, né? E cuidado com as várias peças de hardware, né? As peças de hardware fazem com que você fique aprisionado. Aí você fica aprisionado na tecnologia e aprisionado no vendedor. Nesse tipo de bens duráveis, você tem a tecnologia e também você tem o aprisionamento do vendedor, dependendo da qualidade de atendimento que você tem naquele serviço. Então, por exemplo, um carro não é apenas o hardware, não é apenas a tecnologia, mas também todos os serviços complementares que aparecem no carro, né? Se tiver peças de reposição, concessionárias, fácil, peças de reposição e tal, né? Esses dias atrás não, numas aulas
dos semestres passados, eu falei, quem que vai comprar um carro daquela marca chinesa? Eu esqueci, de um carro chinês aí, né? Ninguém levantou a mão, mas perguntei, mas por quê? Eles são mais baratos, são mais... Enfim, estavam entrando no Brasil, falando, porque não tem peça de reposição, né? E é bem por aí mesmo. Treinamento de uma marca específica. Quando você treina numa marca específica, você vai acumulando o conhecimento naquela marca. Então, quanto desse treinamento é transferível, né? Então, por exemplo, hoje, né, quando a gente fala de Windows, a gente já está tão acostumado já a mexer com o sistema Windows que é muito difícil de a gente mudar para um outro sistema, por exemplo, o sistema Linux. A gente até pode dizer que o Linux é mais barato, é mais tranquilo e tal, mas ninguém muda ainda porque a gente tem um treinamento nessa marca específica. A minha filha, ela está tendo aula online e ela fica fazendo os trabalhos tudo no Google Docs, né, no Google, naqueles softwares, né, da nuvem. Ela já nem baixa mais o Microsoft Word no computador. E eu já reparo o quanto que ela já está totalmente diferente de mim em termos de treinamento. Eu não consigo usar o software online, mas a minha filha, de 11 anos de idade, ela já usa, já normal, como se fosse algo tão normal. Então, para eu migrar para esse Google Suite, né, que se fala, o Google Docs, eu preciso de ter um novo treinamento, tudo de novo, que eu preciso aprender. Então, o quanto desse treinamento é transferível, que é o problema. Então, com o treinamento para uma marca específica, os custos de troca aumentam com o decorrer do tempo, porque cada vez mais você vai ficando acostumado com aquele aprendizado, e você reaprender é um esforço danado que você não quer fazer isso. Informação em banco de dados, né? Os bancos de dados também vai acumulando. E quanto mais esse banco de dados vai acumulando, a gente vai ficando com um custo de troca maior. Por quê? Porque os dados vão acumulando, e depois você fala, nossa, eu vou perder todos esses dados se eu sair dessa base. Eu vou ficando aqui porque eu vou ter que trocar tudo, né? Eu vou ter que trocar tudo de novo. Acontece isso no nosso computador, né? Para a gente trocar de computador é uma loucura, né? Eu já tô precisando fazer uma formatação no meu notebook, mas eu não faço porque eu não quero tirar todos os meus dados daqui, todos os meus softwares daqui e migrar para o outro computador, ou fazer a formatação e reinstalar. Ou seja, a gente fica preso a um sistema porque a gente acumula os dados. Então, geralmente, a informação e os bancos de dados aumentam o nosso custo de troca. Tá? Então, está falando aqui, mantém o controle da informação e do banco de dados pela utilização de formatos e interfaces padronizados. Ou seja, se a gente usa, por exemplo, um Google Drive, aí a gente já não se importa mais, né, com os dados. Fornecedores especializados. Quanto mais específico for os ativos, ativos significa as peças, né, os produtos, mais aprisionados nós ficamos naquela base instalada. Só que você pode perceber que nesses tipos de bens duráveis ocorre a depreciação, então a depreciação vai fazendo com que o preço do bem diminua com o tempo, então, logicamente, o nosso custo de troca também vai diminuindo também com o tempo. Ok? Custo de busca, esse é um outro item também que aumenta ou diminui o custo de troca.
né, o aprisionamento. Né? Quando o custo de transação na busca de um novo fornecedor for alto, então você vai ficar preso àquele fornecedor antigo. Né? Poxa, eu não consigo encontrar um outro fornecedor que forneça o mesmo tipo de produto, ou um novo fornecedor, ele é pior do que o de antes, então você também fica com o custo alto de troca e você fica aprisionado. E também depende do preço também, né? O preço do novo fornecedor. Se o preço for bom, você troca. Se o preço não for bom, você fica. Mas também não existe também só a questão do preço, tem a questão da qualidade também e do atendimento. Então, vocês podem perceber que esse custo de busca, ele envolve várias coisas. Ele envolve custo, preço, envolve qualidade, envolve atendimento, por isso que vai ficando alto o seu custo de troca, e aí, consequentemente, você fica aprisionado àquele, àquele fornecedor. Tá? Então, é assim que funciona. Os programas de lealdade também servem para aumentar o nosso custo de troca. Você fica, puxa, já comprei 9 pizzas, mais um ponto, não, depois que você passa dos 7, 6, 7, você fala assim, não, eu não vou comprar em outro lugar, porque eu já acumulei 6, 7 carimbos, e mais um pouquinho aqui eu já ganho uma pizza nova, vamos continuar comprando. É a mesma ideia da milhagem, né? Eu não quero perder todas essas milhagens que eu tenho agora. Ou então, quando uma pessoa faz assim, olha, quando você atingir tal quantidade de pontos, você vai ganhar o frete grátis. É o que acontece no Mercado Livre. Então, esses programas de lealdade fazem com que você fique amarrado, fique aprisionado. Né? Compromissos contratuais. Né? Você tem um requisito no contrato que fala o seguinte: se você terminar esse contrato antes de tantos tempo, você vai pagar uma multa. Né? Então, é uma forma de você ficar aprisionado também naquele contrato, naquela tecnologia. Né? E fornecedores e parceiros. Quando você tem um fornecedor que te fornece algo muito específico, você também fica amarrado naquele fornecedor e não tem como sair mais daquele fornecedor, tá? Então, isso também é uma questão de aumentar ou diminuir o seu custo de troca e, por resultado, por consequência, aumentar ou diminuir o seu custo, o seu aprisionamento. Eu só coloquei aqui, esse é um trem-bala lá do Japão, né? É um trem assim sensacional. Ele corre a 400 quilômetros por hora. É uma coisa sensacional. Eu andei uma vez só lá, mas é interessante que a bitola do trilho de trem, a bitola significa essa distância aqui, ó, entre os trilhos. Né? Então, é interessante que esse trem é diferente. Os trens balas, eles têm a mesma bitola de um outro trem normal. Ele é maior, né? É maior porque ele tem mais conforto. Ou seja, nesse caso aqui, nesse trilho aqui, um trem normal não consegue andar aqui. Só tem que ser esse fornecedor aqui desse trem bala, porque outro trem não consegue andar nesse trilho porque a bitola é maior e ele vai descarrilhar. Que interessante, né? Então, um software personalizado funciona da mesma forma, dessa questão dos fornecedores, tá? E aí, então, existe aquilo que nós chamamos de ciclo de aprisionamento. Então, pessoal, aqui a gente viu várias formas de aprisionamento e de custos de troca, tá? Então, lá na atividade dessa semana está escrito lá, veja um exemplo real de aprisionamento. Então, você pode fazer
vocês podem achar qualquer tipo aqui de exemplo, né, de compras duráveis ou reposição, treinamento para uma marca específica, informação e dados, acúmulo de informações e dados, fornecedores específicos, custo de busca, programa de lealdade, compromissos contratuais, né? Então, são várias formas aqui que vocês podem achar um exemplo bem legal lá, explicar para nós e deixar lá, tá bom? E também, na verdade, como é que a gente vai fazer com que o nosso cliente fique aprisionado, né? Esse é o ciclo do aprisionamento do cliente. Então, nós temos que seguir esse ciclo do aprisionamento, porque quando a gente segue, a gente consegue fazer com que o nosso cliente fique aprisionado até nós. Um primeiro ponto é a seleção da marca. Então, nós temos aqui uma seleção da marca, o cliente, ele tem várias marcas diferentes, ele seleciona uma e experimenta. Quando ele experimenta, né, se ele gostar da experiência, ele retorna e compra a marca de novo, e quanto mais ele vai experimentando, mais ele vai ficando entrincheirado, que a gente chama, né? Entrincheirado significa ele vai cavando o buraco e vai se enterrando naquela tecnologia, vai acumulando os dados, vai acumulando o treinamento, o aprendizado, ele fica entrincheirado por causa do contrato, ele fica entrincheirado porque ele tem fornecedores, fica entrincheirado porque começa a ter vários tipos de produtos complementares. Produtos complementares significa, eu tenho um GoPro e eu comprei todos os apetrechos do GoPro para o GoPro funcionar. Então, não é apenas o produto, mas todas as outros produtos que compõem aquele produto. E aí, quanto mais ele fica entrincheirado, mais ele vai ficando aprisionado, e quando acontece o aprisionamento, não tem mais jeito dele sair. Então, é assim que funciona esse ciclo do aprisionamento aqui, geral, tá bom? Eu falei sobre a parte da empresa, como é que a empresa faz para te aprisionar. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Fiquem à vontade. Perguntem à vontade. Por enquanto não, está tudo certo. Maravilha. Vamos seguindo então. Bom, agora então nós vamos ver como é que nós temos que fazer como consumidor, tá? Como consumidor e como fornecedor. O que a gente tem que ver como consumidor, né? Olha que interessante, né? Nós já nascemos para comprar. A partir do momento que a gente já nasce, a gente já tem gasto. E, na verdade, até a gente morrer, né? Que até para morrer tem gasto. Então, o que acontece? Nós temos que nós temos que ter essa noção desse aprisionamento e esse custo de troca. A gente sabe que a gente vai ter esse custo de longo prazo, nós sabemos que nós vamos ficar aprisionados em uma tecnologia por longo tempo, então nós temos que barganhar já no início, falar, olha, o que eu ganho a mais por eu comprar essa sua tecnologia? Então, a gente fica muito vulnerável, porque vamos supor que você compre uma tecnologia que você vai ficar vários anos com aquela tecnologia, você vai ter um alto custo de troca naquele produto, então você não vai poder trocar tão rápido assim, e no meio do caminho, o dono da Tetra Pak aumentar o sistema, aumentar a caixinha de leite, aumentar, sei lá, 20 centavos na caixinha de leite, você está perdido, né? Então, na verdade, você está completamente perdido por causa disso, porque você só tem aquela empresa
para você pegar as caixinhas. E se ele aumentar o preço, você não tem mais nenhum lugar para correr. Então, você está muito vulnerável ao longo do tempo. Você fez um investimento para 20 anos e você vai ficar 20 anos amarrado junto com aquele sistema. Né? Então, a gente precisa ter dupla fonte de fornecimento. E, pessoal, vocês que vão trabalhar, eu já trabalho nesse mundo B2B, que é business to business, né? Negócios para negócios. Os caras sempre estão preocupados nessa questão da vulnerabilidade, ou seja, eles falam para nós, a sua empresa vai ter capacidade para fornecer para a gente ou não, porque a gente não quer ficar na mão. Né? Essa é geralmente o argumento deles comprarem da gente. Então, qual é a certeza que você vai deixar qual a certeza que você vai nos falar para que a gente fique com você e você não vai deixar a gente na mão? Então, a cada vez que a gente vai fazendo as negociações, a gente precisa ter uma compensação por cada passo, né, nesse nosso contrato. Né? Então, olha, você aumentou 10% do preço, o que está acontecendo? Né? Então, você tem que diminuir no outro lado. Né? Enfim, você sempre tem que pensar numa compensação, né, pela vulnerabilidade que você fica. Né? E cuidado com os contratos parciais que não tenham os fins bem definidos, ou seja, você vai entrar numa fria, principalmente com contrato de telefonia, a gente nem sabe o que está escrito naquele contrato, você já vai assinando, já vai pegando um serviço, e no meio do caminho você tem uma grata surpresa, não, uma surpresa lastimável, falando que se você romper o teu contrato agora, você vai ter que pagar uma bagatela de dinheiro aí. E também tenha também cuidado na questão do corte de qualidade por preço. É só um pouquinho mais. O preço é menor, mas a qualidade, no final das contas, você vai ver que não valeu a pena você diminuir a qualidade. Estavam usando aquele Face Up, né? Eu acho que mudavam o rosto jovem. Acho que vocês devem ter brincado também, né? Ô, professor, pessoas. tem como repetir essa última parte aí, porque sua voz travou. Da qualidade? Sim, do último slide. O preço? Ou aqui sobre o que eu estava falando sobre o Face Up? Sobre o Face Up. Quer que eu repita aqui, né? Ah, tá. Sobre o Face Up. Aquele aplicativo, né, que muda o nosso rosto para mulher, para homem, se você fosse mais velho, se você fosse mais jovem, aquilo lá, eles estavam falando que é uma enganação, né? Ou seja, você muda, você faz o download do aplicativo de graça, entre aspas, no seu celular, tira as suas fotos, mas na verdade eles estavam usando aquelas fotos suas para fazer documentos ilícitos. Né? Vocês já ouviram falar nisso aí? Naquele aplicativo, né? Então eles estavam recomendando que a gente não fizesse essa brincadeira de ficar tirando a nossa foto para trocar, para ver se era mulher, para ver como é que vai ficar quando é homem, quando é mulher. Enfim, são
tentações nossas, né, como consumidores, que o tempo todo a gente está nessa tensão agora. E vocês vão começar a reparar que quando o produto é grátis, o produto é você. Eu já falei isso várias vezes, inclusive na aula, se não me engano, né? Ou seja, pessoal, parece que não, mas eles estão aumentando o custo de troca nosso e nós estamos ficando cada vez mais aprisionados a essas tecnologias, né? Então, hoje em dia, quem de vocês trocaria o WhatsApp por algum outro é, por outro aplicativo de mensagens instantâneas? É muito difícil, né? Porque ficou muito alto o custo de troca nosso. Aí a gente fala, não, mas eu não estou pagando nada. Quem disse que você não está pagando nada? Se você não está pagando nada, o produto é você, meu caro. Por isso que aí começou a entrar toda aquela questão de proteção de dados que nós vimos na aula passada, que fala o seguinte: opa, você está ganhando muito dinheiro com os dados do consumidor e o consumidor nem sabe que o custo de troca dele é altíssimo e que esse consumidor não tem como trocar mais. Então você vai ter que deixar aberto as suas relações abertas e muito bem informadas sobre a política de propriedade intelectual dos dados, porque você está usando os dados dele, que é dele, ao seu bel prazer, e a pessoa nem sabe o que está acontecendo com os dados dele. Então, vamos regulamentar essa questão de propriedade intelectual, porque você não pode ficar usando os dados que não é seu, que é do consumidor, para você ganhar dinheiro, e o consumidor nem sabe que você está ganhando dinheiro em cima dos dados dele. Então, vocês estão entendendo que é uma tensão o tempo todo aí, né, nesse mundo aí na era digital, é uma tensão o tempo todo entre custo de troca, compensação, né, e minimização do aprisionamento. Né? O tempo todo é essa tensão. Pô, se eu mudar agora de WhatsApp, para onde que eu vou? Né? Então, cada vez mais, quanto mais você usa, mais pessoas vão usando. E na aula que vem nós vamos falar sobre efeito em rede, que é um outro negócio fantástico de você crescer a sua base instalada, porque ele tem um efeito multiplicador em rede. Uma pessoa chama outra, que chama outra, que chama outra, que chama outra, de repente ele tem aquela curva exponencial do 6D que a gente viu na primeira aula. Né? Então, é assim que funciona, tá? Então, tome cuidado, pessoal, com os contratos vagos, não revele muito suas vulnerabilidades. Hoje em dia, meu Deus do céu, eu fico vendo o povo fazer cada barbaridade no Face, né, era no Facebook, né? Agora é no Instagram, enfim, eu acho, a pessoa não se abre para as pessoas mais chegadas dentro da família, mas eles se abrem para o mundo inteiro através do Instagram. É coisa de louco. Vocês vão assistir isso também lá no Black Mirror e vocês vão ver como é que funciona essa loucura desse mundo aí. Então, estratégia na fase do entrincheiramento. Deixe sempre uma saída para você mudar. Como você ainda não está aprisionado, você está ainda no meio do caminho, então deixe sempre uma estratégia para você mudar, porque quando você precisar mudar, você muda. Né? Então, deixe sempre aberto essa possibilidade de mudança. No meu caso, por exemplo, eu falei para o meu filho, filho, o Amazon Prime custa R$ 9,90 por mês. E o Netflix hoje já está muito caro, já está uns R$ 34. Então, vamos sair do Netflix e vamos mudar para o Amazon Prime. Ele não quis, porque falou, não, tem série legal e tal lá no Netflix. E ele acabou, ele não deixou com que eu cancelasse, mas eu acabei assinando também o Amazon Prime, né? Quer dizer,
por R$ 9,90 e pelas condições que ele dá, você acha, pô, vale a pena eu assinar. Por outro lado, os caras estão coletando as suas informações que você nem sabe o que está acontecendo com eles. Então, negocie antes de ficar aprisionado. Mantenha informação sobre o uso para si mesmo. Não deixe tudo para eles. Agora, vamos ver a estratégia para vendedores agora, né? Para as pessoas que vendem, para as empresas que vendem. Geralmente, a gente desenha um produto para atrair os consumidores. Então, faça um negócio bonito, faça um negócio legal, né? Essa diferença entre esse celular e esse outro celular é infinitamente melhor usar esse aqui. Apesar de que esse celular aqui, a bateria durava uma semana, ele caía dentro da privada, você chacoalhava, secava ele, estava prontinho. Esse aqui não dura nem um dia, e hoje em dia os celulares aí, de tanto que a gente usa, a bateria não dura mais nada. E depois de 2, sei lá quantos anos, você já tem que trocar, né? Enfim. Ciclo de alongar e fortalecer, né? Então, quanto mais você faz o teu cliente usar e soltar novos aplicativos, novas funcionalidades, você está alongando a pessoa para continuar com você. Então, é dessa forma que ele vai entrincheirando o cliente, né? E venda de produtos complementares para esses consumidores. Então, comece a vender produtos complementares. O que são produtos complementares? São produtos que agregam o produto principal, tá? Eu falei do GoPro, né? O GoPro sozinho, ele às vezes não tem valor mínimo, mas quando você coloca o capacete, quando você coloca o jeito de ele poder filmar diferente, né? Quando você vai vendendo vários outros produtos complementares, eles vão ficando bom, né? Por exemplo, esses aplicativos nesse celular são produtos complementares. O celular em si, ele não tem tanto valor, mas quanto mais fornecedores de software você tiver aqui dentro, mais esse celular seu, ou esse sistema operacional seu, tem valor, né? Então, é assim que vai funcionando. Você vai aumentando os produtos complementares, e esses produtos complementares vão fazendo com que o produto principal venda. Então, faça isso, né? Invista o dinheiro para ele ficar entrincheirado, invista o dinheiro para o cliente seu ficar entrincheirado e para ele ficar aprisionado, e você alavanque o dinheiro, alavanque os seus ganhos em cima desse aprisionamento do seu consumidor, tá bom? E existem algumas armadilhas, né, da base instalada. Não se, muitas vezes significa que o mercado, você tem grande mercado, você tem uma grande base instalada e você vai conseguir ter muitas receitas futuras nessa base instalada. Mas pode ser que isso não aconteça, por exemplo, no Orkut e Facebook. Eu nem tive tempo de ter o Orkut, porque a hora que eu percebi, eu já estava no Facebook, mas muitas pessoas participaram dessa época aqui do Orkut e entrou no Facebook. O Orkut tinha quase 90%, 99% do mercado brasileiro, e não conseguiu fazer frente nenhum ao Facebook, ou seja, ele não conseguiu reter os seus consumidores na sua base instalada. Agora a gente está vendo aí, né, várias brigas entre Nubank e aquele outro banco Inter, né? A gente está vendo agora aquele outro aplicativo que manda o dinheiro, esqueci, que está junto com, que está concorrendo com o Nubank, que é um verde, esqueci, eu não tenho ainda esse aplicativo instalado. É o PicPay? Isso, PicPay. Então, a gente tem hoje aí o PicPay,
pegando o mercado, né, a gente não sabe para que lado que isso vai. Né? Então, altas fatias de mercado não significa alto custo de mudança. Tá? Então, a gente precisa criar. Mas olha só que interessante, uma baixa fatia de mercado pode significar um grande aprisionamento. Né? Por exemplo, os produtos da Apple, quando a gente compara os produtos da Apple em relação ao Microsoft, é mínimo. A fatia de mercado é mínimo. Mas você tem um grande aprisionamento, porque os consumidores da Apple são Apple maníacos, né? Então, são coisas assim que pode acontecer que hoje os consumidores do Android não sejam tão aprisionados no Android, porque pode acontecer de algum outro concorrente tão forte quanto o Google entrar no negócio e levar. Mas o que acontece? O Google te dá vários produtos complementares para te segurar. Por exemplo, Google Maps, Gmail, Agenda, YouTube, né, da Google, YouTube, enfim, ele vai incrementando vários outros produtos complementares para você ficar aprisionado nele. É assim que funciona. Né? Então, olhe adiante no ciclo de aprisionamento. Calcule o valor presente para todo o ciclo de aprisionamento. Então, a gente precisa ver o quanto é que, como vendedor, né, nós precisamos ver o quanto esse cliente seu vai ficar em todo o ciclo de aprisionamento. E falar o seguinte, olha, esse meu cliente vai retornar durante 2, 3 anos X. Será que vale a pena eu gastar X menos 10 para atrair esse meu cliente e ter 10 de lucro? Ou seja, a gente vai olhar para o nosso cliente e dizer, olha, nosso cliente vai ficar aprisionado com a gente, vai trazer de retorno durante esses 2, 3 anos 50 mil reais. Se eu gastar 5 mil reais para ele trazer 50 mil reais, beleza, mas ele vai sair, se ele sair do meio do caminho, se o churn, né, rate, ou seja, se a taxa de desistência for menor, for rápida, ele nem vai, a gente gastou 5 mil reais, mas ele vai usar 2, 3 mil e vai sair da nossa base instalada. Será que valeu a pena eu atrair ele? Então, a gente precisa fazer esse tipo de cálculo para saber se a gente tem uma alta taxa de desistência, porque o nosso custo de troca é baixo e porque a nossa qualidade e o nosso preço não condiz com aquilo que o cliente está querendo. Ou seja, se a gente oferecer uma alta qualidade a um preço baixo e ter um alto custo de troca, então o cliente não vai trocar. É isso que acontece com o WhatsApp. O WhatsApp é de graça, ele tem um alto valor agregado, porque comunica com todo mundo que está dentro daquela rede, e ele tem um alto custo de troca, porque você não vai trocar um WhatsApp por um outro aplicativo, esqueci o nome dela, que é aqui, o Telegram. Você não vai trocar o seu aplicativo pelo Telegram, né? O WhatsApp pelo seu Telegram. Ou seja, né, isto. Ou seja, né, você vai continuar aprisionado. Estou acabando já, viu? Então, a gente precisa lutar sempre por novos clientes, né? E quanto mais você tiver rendas extranormais, você vai ser melhor no mercado. O que significa retornos extras normais? Ter um produto diferente, ter um custo mais baixo, né? Por exemplo, o Netflix, né? Você tem a vantagem de ser o primeiro que entra. O primeiro que entra, você ainda não tem concorrência nenhuma. Então, você entra naquele mercado, todo mundo vai estar experimentando com você, vai ficando entrincheirado com você, vai ficando aprisionado com você, e aí o segundo que entra já não tem mais o poder de puxar você,
da base instalada do Netflix para outra base instalada, por exemplo, para a base instalada da Amazon Prime, porque o Netflix já está lá, né? Ou seja, eu posso até assinar o Amazon, mas eu só assino o Amazon porque é barato. Porque se fosse o mesmo preço, eu não assinaria. Eu ficaria no Netflix, porque eu já conheço, já sei que tipo de séries que tem lá, eu já sei que tipo, ele já sabe o tipo de vídeos que eu gosto de assistir, etc. e tal. Então, tem essa questão da vantagem da informação. Tá? E a gente também precisa estar sempre aí focando, né, nesses compradores valiosos que vão influenciar as outras pessoas. Então, hoje eu fico vendo o quanto é importante, né, pessoal, esse digital influencers, que são esses semi-celebridades do mundo aí, né? E a gente fica vendo essas pessoas aí que têm 1 milhão de seguidores e tal, e os vídeos são vistos aí por alguns mil, rapidinho essas semi-celebridades conseguem ter uma visão dos seus vídeos aí na casa de 100 mil, 200 mil visualizações. Esses caras são os influencers aí da vida, né? Então a gente precisa estar falando, né, para esses influencers. Por isso que esses influencers aí, digital influencers, ganham roupa, ganha comida, ganha não sei o quê, ganha viagem, para ficar te influenciando, né, que vale a pena você consumir esses produtos, ok? Então, só para essas questões, né, de compradores com necessidades crescentes são muito atrativos, porque quando uma pessoa pode até começar com nada, com quase nada agora, mas você sabe que ele vai crescer no futuro, vale a pena a gente investir para fazer com que ele compre de nós, fique aprisionado, fique com um custo de troca bem alto, por isso que aquele modelo, né, de isca e anzol funciona, você dá de graça, mas você sabe que o cara vai ficar depois e no decorrer do tempo o cara vai trazer um monte de dinheiro para nós. Né? Então, pense bastante nessa questão de custo de mudança, né? Faça com que a gente tenha um volume acumulativo de descontos, né? Ou seja, quanto mais eu consumir, mais eu vou ter desconto, né? Porque você vai ficar aprisionado. A empresa vai te aprisionar, tá bom? Então, você como empresa, pense nessas questões, né, de que o teu cliente vai ficar aprisionado, ele vai querer sair, então dê desconto, faça com que ele fique com você, né? Crie programas de lealdades e cada vez mais esses mercados de hoje vão se tornar mercados de lealdade, né? Como nós estamos vendo aqui. Tudo hoje é dados. E as pessoas vão querer fazer com que os dados cheguem nas mãos deles. Tudo vai ser programa de lealdade, viu, pessoal? Cada vez mais, né? Então, eles estão olhando para os nossos dados, eles estão olhando para a nossa lealdade. Né? E aí, esse modelo, né, de grátis, modelo freemium, isca e anzol, é o que há daqui para frente para que a gente fique aprisionado às pessoas. Também tem aprisionamento de produtos complementares, por exemplo, as maquininhas de cartão, você tem o cartão plástico em si e a maquininha. Se você não tiver os dois juntos, espalhados por aí, você não tem o uso do cartão. Não adianta você ter só o cartão plástico sem ter a maquininha. Também não adianta você ter a maquininha nas lojas sem ter o cartão. Então, uma coisa complementa a outra. Tá? Então, por exemplo, o pessoal do sistema Linux, né, o sistema é de graça, mas os complementos, ou seja, a manutenção e os outros serviços que se usam, é pago. Então, tem muito disso aí, tá? Cuidados com os contratos contratuais, compromissos contratuais, cuidado com isso. Na hora de você assinar um contrato, tome muito cuidado. Na hora de você fazer um contrato, faça um contrato que o cliente acha que está levando vantagem,
E cada vez mais a gente vai fazendo esses upgrades. Upgrades é a maneira de fazer com que você fique aprisionado cada vez mais. Eles chamam até de vaporware, né? Ou seja, o pré-announcements. O que significa isso? As grandes empresas fazem muito isso, né? Desculpa. Eles fazem os pré-anúncios para que você fique empolgado. Opa, vai vir coisa nova, vai vir coisa nova. E aí eles mexem com as nossas emoções para que a gente fique preso nesses anúncios anteriores, né? Mas na verdade ele é apenas um vapor, né? Eles fazem isso para fazer com que a gente fique com uma expectativa que vai ter coisa melhor, vai ter coisa melhor, vai ter coisa melhor, e a gente nunca saia desse ciclo de aprisionamento. Bom, em termos gerais é isso daqui, tá? E vocês vão poder ver mais aí nos livros, nos capítulos, e aí então a atividade dessa semana depois que a gente já viu tudo isso, que tipo de empresa então você tem, qual o tipo de exemplo que você tem de aprisionamento que vocês conseguem enxergar. Então, tem vários aí, pesquisem bastante aí, deve ter coisa muito legal, e aí vocês escrevam lá na atividade para mim, tá bom? Bom, a aula era isso aqui. O que vocês acharam do aprisionamento? Pode abrir o microfone aí e dar um feedback para nós. Arthur, o que você achou? Eu achei bem interessante a aula desse efeito de aprisionamento, me interessou bastante. Porque realmente o que acontece hoje em dia é isso, né? Uhum. E você pode perceber que as empresas não brincam em serviço nisso aí, né, cara? Sim, Eles fazem realmente dessa vincula a forma pessoa. mesmo. E vai ser a tendência daqui para frente, viu? Quanto mais os caras puderem te aprisionar, a estratégia deliberada deles é isso aí. Sim. Maíra, o que você achou, Maíra? Eu achei alarmante que pra gente como consumidor é como se fosse um clareamento quando a gente for tomar alguma decisão, né? E pensando pela ótica de dono, empresário, já novas estratégias que a gente poderia utilizar. Então eu achei interessante e ruim ao mesmo tempo. Bacana. É exatamente isso mesmo. É por isso que aquelas questões de propriedade intelectual começam a ficar muito importante, viu, pessoal? Porque, na verdade, a gente vai ficar entrincheirado e nós vamos ficar aprisionados, nós vamos ter alto custo de troca e nós vamos trabalhar fazendo isso. Vocês vão trabalhar criando produtos que tenham alto custo de troca, porque você vai ficar assim, pô, se as pessoas não ficarem aqui comigo durante tanto tempo, não vai valer a pena eu investir nisso. E você vai usar tudo isso que você está aprendendo aqui para fazer o cara ficar aprisionado. E aí você fica naquele dilema, né, que a Maíra acabou de dizer. Pô, será que eu, como empresa, eu estou sendo ético em aprisionar o cara ou não? Aí quando você pensa no lado do lucro, você fala, pô, vale a pena, eu preciso desse aprisionamento do cara. Mas quando você pensa como consumidor, você não quer ficar aprisionado. E aí tem sempre esse dilema aí junto de você o tempo todo. Então, é isso que vai acontecendo, tá bom? Alguma dúvida, João Vitor? Tá tudo certo aí com você? Vinícius, tá beleza? Opa, tranquilo. Tudo certo. Então tá bom. Luísa? Maravilha. Pedro também, tá tudo certo?
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, então, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. É só me mandar uma mensagem lá, né, no campus virtual, que nós estamos aí, e qualquer coisa a gente se conversa aí, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, e as outras pessoas, eu vou deixar esse link lá no campus virtual. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chegar lá, tá? Eu estou pensando também em fazer essas lives de 15 em 15 dias, para que a gente possa estar tirando as dúvidas aí no meio do caminho, tá? E eu não vejo necessidade de fazer toda semana, não, senão a gente fica muito agarrado nisso, e vocês têm outras disciplinas para fazer. Mas de 15 em 15 dias eu acho que dá para a gente tirar umas dúvidas e vir aqui e conversar, tá bom? Eu vou deixar marcado lá, então, a próxima. Talvez, né, como eu tenho terça-feira muito corrido, porque eu estou dando 4 disciplinas, talvez em algumas disciplinas eu mude uma semana, em vez de ser 15 dias, eu espaço mais ou não, mas no nosso caso, como semana que vem é uma aula muito importante de efeito em rede, eu vou fazer daqui a 15 dias para tirar a dúvida de vocês, se vocês tiverem. Beleza? Combinado? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado aí, né? E tenha boa noite, tenha bom descanso aí, tá? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.